Corpo humano. Pessoal, eu vou dividir as nossas aulas de hoje em duas partes. Corpo humano, eu vou falar primeiro da reprodução e focando mais no aparelho reprodutor feminino e depois eu vou falar um pouco de circulação. Então, corpo humano, a parte de reprodução humana. Nas mulheres existe um balanço hormonal que é extremamente importante em prova. Por quê? Tanto pela importância do processo de reprodução humana, quanto que envolve uma série de fatores que se agregam a isso, que são os chamados anticoncepcionais ou métodos anticoncepcionais. Então, uma coisa importantíssima aqui, o ovário da mulher. O ovário é o que a gente chama de gônada, glândula sexual. É ele que vai liberar o óvulo. Na realidade, temos que lembrar a vocês que o que a mulher tem no ovário são células chamadas de ovócitos primários, que ela tem desde que nasceu. E aí, por ação hormonal, FSH e LH, esses ovócitos maturam e liberam. São liberados para a tuba uterina na fase de ovócito 2. Só virá a ser óvulo mesmo quando o espermatozoide penetrar. Mas no tocante ao ovário em si, nós temos dois hormônios que são extremamente importantes. Primeiro, estrógeno. Segundo, progesterona. O estrógeno é o hormônio que vai fazer a reprodução toda da mulher, no sentido de crescer o endométrio para que o óvulo fecundado possa entrar. E ele também é responsável pelos caracteres secundários. Lembra quais são os caracteres secundários femininas? Pele fina, pouco pelo, cintura mais fina que o quadril, ginecomastia. Para quem não lembra isso, desenvolvimento das mamas. Tá? Isso é função deste hormônio. Progesterona. Como o estrógeno fez o endométrio crescer, a progesterona vai manter ele crescido, para que não haja o perigo de, no caso de uma gestação, esse endométrio escorrer e provocar um aborto natural. Então, a progesterona é extremamente importante. Bom, baseado nisso, nós temos um efeito colateral. Quando esses dois hormônios estão altos, isso indicou que a mulher está grávida. Então, esses dois hormônios vão inibir uma segunda glândula chamada hipófise, que vai ser bloqueada para não liberar mais os hormônios, tá? FSH e LH. Ou seja, durante a gestação, a mulher não deve ovular. Esses dois hormônios vão manter sempre elevado esse padrão do útero para que possa ter uma gestação perfeita. Baseado nisso, pessoal, tu acabaste de aprender o funcionamento da pílula anticoncepcional. Na pílula anticoncepcional, vai se tomar 21 comprimidos ou 28 comprimidos, dependendo da marca e do tipo de cartela, que vão conter estrógeno e progesterona para fazer com que a mulher não ovule. A pílula é anovulatória, mantendo o índice de estrógeno e progesterona constante e elevado ali para que a mulher não tenha o processo de ovulação. Terminou a cartela, cai os índices de estrógeno e progesterona e com isso então vem a menstruação ou como alguns brincam, devido à reação de algumas mulheres, vem a menstruação. Né? Então vai ali, escorre e termina o problema. Tá? Emendei a cartela, uma na outra, não vai ovular e não vai menstruar, porque os hormônios vão estar sempre constantemente elevados. Podemos passar então, pessoal, para a circulação. Na circulação, nós temos o nosso coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Como vocês podem ver na figura que nós temos aí, tá? O coração ele tem 4 câmaras que vai estar dividido entre vermelho e azul ali. O vermelho se refere ao sangue arterial, que é um sangue que tem rico em oxigênio e é de um vermelho muito vivo, né? Então vai passar pelo lado esquerdo do teu coração. O azul se refere ao sangue venoso,
que é rico em gás carbônico, e esse gás carbônico vai dar uma tonalidade no vermelho mais escura. E quando a gente olha nos nossos vasos sanguíneos, a gente tem a impressão de uma tonalidade azulada, e por isso que é sempre representado nos livros em azul, tá? O ventrículo esquerdo, que é a parte de baixo em vermelho, vai bombear o sangue pela artéria aorta e vai circular para todo o corpo, voltando pelo lado azul, onde tem as duas setinhas que entram no coração. No azul passa para o ventrículo direito, que manda pela artéria pulmonar para os pulmões, para de novo dar uma oxigenada no sangue, tá? Esse processo é um processo de bombeamento. Então, pessoal, nós temos aí uma pressão gerada, que é chamada tensão arterial ou popularmente conhecida como pressão sanguínea, que não pode ser muito elevada porque pode romper os vasos sanguíneos, tá? Então, essa pressão normalmente é constituída de dois números, 12 por 8. Tá? O primeiro se refere à contração do coração, a sístole. O segundo, a dilatação do coração, porque quando o coração dilata, ele também exerce uma pressão. Tá? Então são os dois numerozinhos. O número mais alto é o da contração, porque quando o coração contrai, ele gera uma pressão mais alta, e o número menor da dilatação do coração, sístole, diástole. Tranquilo, pessoal? Cada um tem o seu normal. Só que os vasos sanguíneos têm que ser dimensionados para isso. Então, na artéria, que é o que leva o sangue do coração para o corpo, e isso, pessoal, já estou diferenciando para vocês os vasos sanguíneos, a artéria se caracteriza por ser o vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para o corpo. Tá? Ela tem que ter um calibre mais grosso, tá? Ela é uma parede mais reforçada porque ela tem que aguentar muita pressão. Dessa artéria, nós vamos diminuir a pressão passando pelas arteríolas para depois os capilares. Aí vem a outra. O que é uma arteríola? É uma ramificação da artéria, ainda mais espessa, ainda aguentando grande pressão. Tá? E cada arteríola vai se subdividir em capilares, que são vasos extremamente finos. Esses não podem aguentar uma grande pressão. Tudo bem? Por isso que tem que ter uma redução na pressão aí. Do capilar vai para a vênula. Vênula é uma ramificação da veia. Tá? Da veia. E da vênula para a veia. O que acontece com a veia, pessoal? A veia é um vaso de calibre grosso, só que a pressão neste processo, ela diminuiu. Tá? Ela diminuiu. Então, na veia tem uma coisa que não existe na artéria, que são válvulas, para evitar o retorno do sangue, o chamado refluxo. Se o sangue retornar, ele não vai para onde tem que ir e pode começar processos de necrose. Então, quando o sangue passa, a válvula fecha e com isso o sangue não tem como retornar, ele só pode ser impulsionado em direção do coração. Por isso que a gente manda também as pessoas caminharem, porque o processo de caminhar vai bombear a musculatura, fazendo que bombeie as veias e isso manda o sangue de volta para o coração. Tranquilinho até aí, pessoal? Sem problemas? Eu vou voltar um pouquinho ao quadro anterior do coração para vocês verem uma coisa. Quando o sangue passa entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, parte de cima vermelha e parte de baixo, e a mesma coisa no lado azul, nós temos ali, parece que dois risquinhos abrindo. Existem as chamadas válvulas, tá? Essas válvulas são para impedir o refluxo do sangue. Elas têm que impedir o refluxo do sangue. Então, pessoal, se o sangue voltar do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, vai haver um refluxo. Se tu estiver auscultando o coração, isso vai ouvir um barulhinho ali, que parece um chiadinho, assim, que é o que as pessoas chamam de sopro cardíaco. Esse sopro, na realidade, não tem um vento, não tem nada ali, é apenas um pequeno refluxo. Ok, pessoal? Bom, para finalizar, então, o nosso processo da circulação, existe essa pressão, que é o que tu faz para medir com um esfigmomanômetro, né? Que é o aparelho de pressão, tu mede para ver se ela está muito alta ou muito baixa. Tá? Hoje era isso, pessoal.